Olá, vamos começar o terceiro episódio do nosso podcast Chá, Café e Cerveja. Hoje, com o tema Abrace a sua escuridão e encontre a sua luz, com Tadeu Belfort. E hoje a gente vai bater um papo aqui bem descontraído, né? Enfatizando esse tema que nos perpassa todos os dias e a gente não se dar conta do que é a nossa luz e do que é a nossa sombra, tá? Eu queria que você se apresentasse, falasse aí um pouco da sua jornada até você chegar aqui, para que a gente depois vá entendendo um pouco mais do que é essa luz, do que é essa sombra. Ok. Bom, primeira coisa, eu sou um estudante, então adoro esse papel. Adoro estudar. Estava conversando um pouquinho antes aqui a questão das forças de caráter, né, da psicologia positiva. Então, né, a busca pelo saber, né, a sede pelo saber, né, é uma das minhas forças, né, vamos dizer assim. E nessa jornada, isso começou de muito tempo atrás, né, muito tempo mesmo, desde a minha adolescência, sempre fui curioso pelo ser humano. Então, né, busquei em escolas iniciáticas, fui buscar na teologia, né, no desenvolvimento humano, na PNL, né, e uma infinidade de outras coisas, né, e nas diversas psicologias que eu sou curioso, né, e fui buscar entender um pouco mais sobre o ser humano. Então, nessa busca, o tema sombra me chamou muita atenção, né, foi algo que eu vi num treinamento específico, num ponto solto, sabe, assim, um ponto dentro de um contexto maior. Mas aquilo me inquietou, tem um negócio aí interessante. E aí eu fui buscar, né, nessa minha jornada, entender, né, o que é que aquilo me afetou tanto quando eu vi, né? Primeiro, me afetou, isso foi um fato, me causou um movimento muito profundo, né? Era uma jornada, uma imersão, e aquele negócio mexeu comigo, eu passei muitos dias com aquilo me inquietando, e eu digo, não, tem algo aí interessante. E aí fui buscar, né, através de Jung, principalmente, entender o que era essa sombra, né? James Hillman e vários outros, né, pós-jungianos aí que trazem esse tema, dentro da própria também, da própria psicologia transpessoal, né? E nessa busca, para mim, né, primeiro, né, para o meu processo, eu disse, olha, tem algo que eu posso compartilhar que eu acho que vai fazer muito sentido para as pessoas. É algo que pessoas têm medo de falar, às vezes não entra muito nesse contexto, quando a gente vai para o organizacional, não vamos mexer nisso não, deixa quieto e tal, né? Tem essa questão aí, mas aí eu acho que talvez no ato de coragem eu digo, eu vou começar a mexer nisso, né? E já tem 10 anos que a gente faz jornada com esse tema, e tenho tido ao longo desses 10 anos muito depoimento bonito, né? Muita coisa impactante, mudanças reais, realmente. Eu diria que olhar para a nossa sombra é autoconhecimento de verdade. Sim. Eu não acredito em autoconhecimento, Tadeu, né? Na minha compreensão, que não passe por essa questão, né? Eu acho que quem não olha as suas sombras jamais vai se conhecer de verdade. Então, né, tudo começou comigo, né, com o meu próprio movimento, e a partir da partilha e do aprendizado em grupo, eu fui aprofundando cada vez mais, e nesse processo de criação, cocriação, a gente vai vendo várias vertentes, vários olhares para o tema, né, e todo dia a gente vai aprendendo um pouco mais, né, porque o outro ensina demais a gente. Então, o grupo, para mim, tem sido um recurso muito grande de aprendizado, né, sobre o tema, né, e do poder que entender isso, compreender isso, né, para a nossa vida, para trazer para o nosso dia a dia, vai fazer toda a diferença, principalmente nas nossas relações. Sim. Sérgio, se apresente, né? Minha apresentação foi meio esticada, né? Mas foi muito boa. Sérgio Lene Lima, especialista em psicologia positiva. É um prazer ter você aqui, Tadeu. É muito enriquecedor a gente explorar esse tema. E eu queria começar perguntando a você, na verdade, lhe pedindo que você compartilhasse como é abraçar essa escuridão, né? Você deu uma introdução aí muito interessante, mas vamos mergulhar um pouquinho mais nisso, né? Porque quando fala em escuridão, as pessoas costumam se assustar, né? O medo do escuro é um trauma. Então, vamos já destraumatizar, certo? Começar por aí.
Primeiro, assim, eu gosto sempre de colocar, quando ele trabalha com grupo, né, e dentro dos próprios atendimentos, vamos dizer, individuais, que sombra não é escuridão. Até já a gente já meio, né, desconstruir isso aí, né? Por quê, né? Imagina o seguinte, você entra numa sala totalmente escura, né? Imagina, né, aquele breu total, que não existe luz nenhuma, nem uma fresta de luz ali. Não tem sombra lá. A sombra, para ela existir, existe a necessidade da luz. Ou seja, eu só consigo ter sombra em algum objeto, em alguma peça que tem alguma luz projetando. Então, se não tiver luz, não tem sombra. Aquela brincadeira que a gente faz com a vela. Com a velinha, que faz os bichinhos. Ou seja, meu dedo projeta ali, por exemplo, na parede branca, aquele bichinho, aquele formato né, que vem através da sombra, porque tem uma luz ali que projeta-se num objeto e através daquela projeção, do outro lado sai uma sombra. Então, eu diria assim, na minha visão, né, na minha jornada já de tanto tempo, e de tudo que eu observo, não só em mim, mas, né, nos grupos, nas vivências, é que assim, como é que eu enxergo a sombra, né? Como um grande sinalizador da nossa luz. Então, no fundo, a sombra só lembra que a gente é luz, né? Então, ela traz um recado, olha, você é luz. Então, eu acho que isso é extremamente curador quando a gente começa a olhar por essa perspectiva, né? De conseguir enxergar nossas sombras como alguém que está mostrando, olha, você é luz, você é pura luz. Aí tem uma autora, Mary Wilson, né? Que é uma americana, uma grande escritora na área transpessoal, que ela diz assim, que o nosso maior medo não é da nossa sombra, é da nossa luz. A gente tem medo de assumir a nossa luz. E por não querer ou temer, no caso, né? Enxergar isso em nós mesmos, a gente foge da nossa sombra, porque a nossa sombra está dizendo, você é luz, não esqueça disso. Então, para não reconhecer esse nosso próprio poder, que a psicologia fala tanto, né, dessa força interna que cada um tem, a gente foge, né, termina fugindo da própria sombra. Olha que coisa interessante, né? Só que Jung diz o seguinte, que a sombra é sombra, porque onde a gente for, ela vai, né? Onde tiver luz, você pode correr para onde for, ela vai junto com você. Não tem como fugir. É melhor aceitar que tem, né? E trabalhar isso em você, né? Integrar isso. Então, eu diria que o início é isso, né? A sombra, na realidade, ela é luz também, né? Eu gosto muito de uma frase do Padre Domingos, inclusive, né? Que é um grande estudioso do Enneagrama, que muita gente fala assim, no final do túnel tem a luz, né? No final de tudo você vai enxergar a luz. Eu disse, não, de jeito nenhum. É no túnel. Durante a travessia do túnel, a luz já está lá, junto com a sombra. Então, na realidade, não existe luz e sombra no sentido de separação. Eu diria que é a mesma moeda em duas faces. Né? Uma face mostra a sombra e outra face mostra a luz. Quando eu aceito que essa moeda sou eu, né? Vamos dizer assim, que eu sou essa dualidade, muita coisa muda na minha vida. Né? Meu processo de autocompaixão, de compaixão pelo outro, né? Minha autoaceitação, né? Olhar para a minha história com mais respeito e honra, tudo isso vem como um complemento dessa jornada, né? Desse olhar para as próprias sombras. Então, por isso que eu sou tão apaixonado por isso. É um grande paradoxo, né? Dessa dualidade, né? É o preto e o branco, é o sim e o não, né? É o medo e a coragem. E, na realidade, está tudo junto, nós somos essas duas coisas, né? E que na realidade, a gente muitas vezes não quer encontrar com a nossa sombra por pensar que ali é que está a nossa fragilidade, né? Como você falou. E, de repente, é ali que é a nossa força, né? Aquilo que a gente guarda ali e não quer mostrar para o outro. E aquilo que não é visto, a gente não pode trabalhar, a gente não pode curar, a gente não pode modificar. E é por isso que a gente passa longos anos, longas datas, com medo dessa sombra e sem melhorar. Porque a gente não quer tocar nisso, né? A gente não quer mostrar. É como se fosse um lado feio da gente que a gente oculta. Perfeito, né? Carl Roger diz assim, né? Que eu só posso mudar aquilo que eu aceito. Então, assim, eu só posso fazer esse processo de transformação primeiro aceitando que eu tenho sombra, né? E eu gosto muito também do Jung, né, quando ele diz assim, que 95% das nossas sombras são puro ouro. Isso para mim faz todo sentido do mundo quando ele fala isso. 95% das nossas sombras são puro ouro, né?
é um olhar extremamente curador, né? É uma visão bem sistêmica de quem somos, né? Porque você falou bem, né? Você é branco ou preto, bom ou ruim, né? Dentro de uma visão cartesiana, é assim que as coisas funcionam. Mas o sistêmico diz que eu posso ser bom e ruim ao mesmo tempo, né? Eu posso ser luz e sombra simultaneamente, né? Então, assim, eu diria que olhar para isso também é uma visão extremamente sistêmica de quem sou, né? Eu sou luz e sou sombra, né? Tanto é que o nosso site, né, no caso, nosso Instagram e o site também, né? Sou luz e sombra. Assumir, tomar posse disso aqui, né? Dessa afirmação, pode ser extremamente curador, né? Porque isso que a gente chama de sombra é exatamente uma parte nossa que a gente fugiu, né? Que a gente negou na gente, que a gente não quer ver, porque a gente acha que é inapropriado, porque a gente acha que as pessoas vão achar inapropriada, né? Que aquilo não vai ser bem recebido pelo outro, que não vai ser bem recebido nesse coletivo. Então, por medo, vergonha e culpa, o que é que eu faço? Eu escondo lá debaixo do tapete. Mas o Deepak Chopra, que é outro grande estudioso desse tema, ele diz o seguinte: não adianta guardar lá no baú esses monstros, né? Porque até o momento que eles são, né, que eu estou nessa guerra com eles, eles se transformam em monstros mesmo dentro de mim, né? Porque uma hora eles vão vir. E o pior... Força que eles... Agora, quando... grande demais, né? Depois que eu vou guardando, que eles chamam até efeito bola de praia, né? Acho interessante essa fala dele. Que eles... A gente vai escondendo as coisas, mas naquelas bolas de praia enormes, e você vai colocando lá debaixo, né? Da piscina, né? Vamos dizer assim. Só que chega uma hora que falta braço. Não tem mais braço para segurar tanta bola. E quando menos espera, se arrebenta ali, né? Bate no rosto, causa um dano ali. E aí diz: fulano era uma pessoa tão maravilhosa, um pai tão exemplar, um chefe tão não sei o quê, né? Um exemplo de marido, um exemplo de... Eu odeio essa palavra, por sinal, viu? Tem uma história para trás aí minha que eu trabalhei bem, mas ainda me incomoda, né? Essa coisa de ser exemplo, né? Então, essa coisa... Aí, de repente, o cara faz isso do nada. Nada vem do nada, né? Ou seja, são coisas que ele tem, que ele vai negando, vai escondendo, mas chega uma hora que aquilo explode. E, às vezes, na pior hora possível, no momento mais inapropriado, num contexto menos apropriado, e causa danos gigantes, às vezes, né? Nas relações, né? A pessoa perde um emprego, né? Perde uma relação, acaba um casamento e tantas coisas, porque simplesmente não teve coragem de olhar para isso. E quando isso vem, mas vem com toda a potência. Fora a ferida emocional que causa, que é muito grande, né? E às vezes, A então, própria pessoa. não tem como... Tem situações que você é muito danosa, né? Depois para você tentar consertar. Então, eu diria que a melhor forma de você se curar das suas sombras, né? Desse conflito interno, que ele vai chamar de efeito sombra, é exatamente olhando para as suas sombras, né? É você tendo coragem de olhar para isso. Então, nesse caso, Tadeu, quando a gente se apresenta para uma relação, qualquer que seja, a gente chega ali com a nossa luz, né? A gente só quer mostrar esse lado da luz e ali a gente fica, de alguma forma, escondendo, tamponando a sombra. Aí chega um belo momento, né, de que ela, opa, não aguento mais ficar aqui nesse canto, e emerge da pior maneira possível, né? Eu gosto muito de uma fala, vou falar dentro da relação, mas um exemplo que eu vi uma vez numa pregação, né, de um religioso, que ele disse que a criança chegou para um pastor, né, e disse assim: pastor, a gente pode morar na igreja? Uma criança de 5, 6 anos. O pastor: mas por que você quer morar na igreja? Porque aqui meu pai é tão bom aqui, entende? Então, assim, quem mais conhece a gente, né, quem tem um relacionamento mais duradouro a dois, quem mais se conhece é o teu parceiro ou tua parceira, né? Porque ela conhece o teu melhor e conhece o teu pior, né? Porque por mais que eu comece fingindo, né, quem eu sou, né, dentro de uma relação, a gente sempre tenta mostrar o melhor, a gente sempre para conquista, né? O processo de conquista, mas ninguém consegue fingir 24 horas, né? Diz toda mentira, né? Uma hora ela se revela, né? Não tem como. Então o outro, ele começa a conhecer quem eu sou, e diz: hoje eu conheci fulano, era um homem tão maravilhoso, era uma mulher tão assim, e agora parece que é outra pessoa, que eu quero dizer com outra pessoa. Não, não é outra pessoa, é a mesma pessoa. Só que agora você está tendo a oportunidade de conhecer um lado que não era revelado, né? Que ele não mostrava nesse coletivo. E às vezes continua sem mostrar. Em casa é uma coisa, saiu da porta de casa, é outra pessoa.
não é outra pessoa, né? Eu gosto muito da teoria dos múltiplos eu, né? Que dentro da gente tem milhares de eus. Eu acho que ela é muito mais verdadeira, né? Porque a gente tem vários eus para os vários contextos, né? E o Moren fala da coisa dos papéis, da teoria dos papéis, né? Então nós exercemos infinitos papéis e ele diz que isso é saudável e é maravilhoso, isso não tem problema nenhum. O problema é que a gente se identifica com o papel, a gente nega algumas verdades nossas, a gente esconde quem somos de verdade. Isso tem um preço caro a ser pago, né? Quando você passa uma existência toda negando quem você é, uma hora a conta vem. Aí vem problema emocional, problema psíquico, saúde física, tudo isso vai refletir. Sim. Porque, assim, se eu sou luz e sombra e eu só mostro minha luz, essa sombra vai cobrar o lugar dela. Olha, eu faço parte de você. Por que é que você não me mostra? Está me escondendo por quê, né? Então, uma hora ela vem e ela é muito astuta. Porque ela vem e ela vai aprontar contigo. Pode esperar. Ela chega chegando mesmo, né? Você vê aquele um dia de cão, né? Tem um filme. Às vezes vem daquele jeito, da forma mais distorcida, mais violenta, mais grosseira, porque aquilo foi tão reprimido que quando sai, ele sai numa forma de explosão mesmo. Então a melhor forma da gente se curar disso é olhar para isso, né? Eu gosto muito daquele livro O Médico e o Monstro, né? Que é Mr. Hyde e Dr. Jekyll, né? Que ele fala, né? Tem um médico dentro da sociedade super educado, super querido, um exemplo de ser humano, só que à noite surgia nele, em algumas noites surgia um monstro, né? Aquela figura grotesca, violenta. Aí era outra pessoa, não era outra pessoa, a mesma pessoa. São outras faces dela. E por ter reprimido esse monstro, quando ele vinha na sua potência máxima, né? Vamos dizer assim. E a gente chega até o ponto de dizer, eu mesmo não estou me reconhecendo, porque eu escondi tanto, né? Eu reprimi tanto, que eu, às vezes, quando explodo, eu digo, mas eu não estou me reconhecendo nesse papel. Né? Jung diz que aquilo que eu rejeito, eu fortaleço. É simples assim. Se você nega a sua sombra, ok. Continua negando. Uma hora ela vai vir, mas ela vai vir com tanta força, porque você deu essa força para ela, entende? Então, assim, é isso.